Bom dia a todos. O objetivo dessa coletiva de imprensa é apresentar à população e aos órgãos de comunicação social os resultados da deflagração da fase ostensiva de uma investigação criminal especial que nós denominamos de Operação Vertex. No decorrer dessa operação, a partir do momento em que chegou, que culminou com esse momento que nós deflagramos agora, da fase ostensiva, a autoridade policial que conduz a investigação, o delegado Dr. Alexandre Teixeira, representou por algumas medidas cautelares e após o parecer do Ministério Público Federal, na pessoa do Procurador Natural, que é o Dr. Armando Castro, com parecer, a Justiça Federal deferiu essas medidas, às quais nós demos cumprimento nesta data. Sendo assim, nós demos cumprimento a 9 mandados de prisão temporária, 15 mandados de busca e apreensão, 7 mandados de sequestro de bens móveis e imóveis, 18 bloqueios de contas de pessoas físicas e jurídicas, somando um total de aproximadamente 92 milhões de reais em valores a serem bloqueados. Sendo assim, dito isto, cabe também referir que a investigação teve por objeto fatos que caracterizam em tese a prática de crimes de corrupção passiva, de organização criminosa e de lavagem de dinheiro, e aqui ela passa a atingir pessoas que estariam no ápice, na parte mais elevada da organização que é objeto de investigação desde a Operação Maus Caminhos, sendo a Operação Vertex decorrência dessa operação mencionada. Sendo assim, nós daremos a palavra em seguida ao delegado Dr. Alexandre Teixeira, que conduz a investigação pela Polícia Federal, e a seguir para o Dr. Armando Castro, que é o representante do Ministério Público e que, posteriormente, após a conclusão da investigação criminal, analisará os resultados dos trabalhos da Polícia Federal, constantes do relatório a ser oferecido, e aí deliberará pela denúncia, pela apresentação de denúncia, ou não, ou mesmo requisição de diligências complementares, e, no caso de denúncia, apresentação à Justiça Federal para julgamento. Assim, vou dar a palavra inicial aqui ao doutor Alexandre Teixeira, que vai explicar um pouco mais sobre a operação policial deflagrada nesta data. Tem a necessidade aqui de usar o microfone aqui? Não precisa não, né? Bom dia a todos. Hoje a gente deflagrou aí mais uma fase da Operação Maus Caminhos. Os senhores da imprensa já devem estar acompanhando esses desdobramentos. Essa investigação de hoje, que veio a público hoje, é uma investigação que decorre da Operação Maus Caminhos em razão da existência de um envolvido que detém foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal. Após a deflagração da Operação Maus Caminhos, detectou-se aí indícios da participação deste agente, o que causou, o que foi comunicado ao STF, a existência desses elementos aí que apontavam para o envolvimento deste agente aí que tinha essa prerrogativa de foro. A partir daí, essa investigação, houve um desmembramento da Operação Maus Caminhos, ficando essa investigação junto ao Supremo, e o restante da investigação ela voltou para a primeira instância. Para a gente pontuar inicialmente aqui, é preciso esclarecer que a Polícia Federal ela tem o seu método de trabalho, o seu método de investigação. Para isso, cria-se a hipótese criminal, que é aquele que delimita o nosso trabalho e orienta o nosso esforço. Por que a gente fala isso? Porque nós estamos em fase de investigação. Então, a hipótese que a gente vai tentar corroborar através dos elementos que a gente colhe durante a investigação, ela pode ser corroborada ou pode ser refutada também, se a gente encontrar elementos que
aponta ao contrário daquilo que a gente estava investigando, né? Ou até mesmo modificada, caso existam elementos que indiquem nesse sentido. No entanto, até o momento, quanto mais a investigação avançou, mais elementos de informação foram colhidos no sentido de que a investigação segue o rumo correto, de que é apurar o recebimento de vantagens indevidas por agentes públicos, o crime de corrupção passiva. Em relação àquele que pagava essas vantagens, está o investigado, que seria o centro da investigação, aí, que é o empresário que já foi preso e continua preso, que era quem geria o Instituto Novos Caminhos. Então, feitas essas considerações em relação ao trabalho da polícia, né, o trabalho que a gente desenvolve em cima de uma hipótese, e vamos buscar elementos para poder corroborar ou refutar essa hipótese, foram encontrados esses elementos, indícios do recebimento de vantagens indevidas por esse agente que detém um cargo de senador. No início da investigação, ele era o ex-governador, ele detinha o cargo de ex-governador, quando o Instituto Novos Caminhos assumiu a gestão de algumas unidades de saúde no Estado. A partir daí, a gente percebeu que com o avançar das investigações foram detectadas, por meio de medidas autorizadas judicialmente, colhidos elementos, sejam documentos, seja conversas interceptadas, mensagens de celular obtidas, de que havia o pagamento de vantagens direcionado a esse agente público e também aos seus parentes, né? Esses fatos, eles se adequam ao tipo penal de corrupção passiva e também a participação em organização criminosa, e além de crimes de lavagem de dinheiro também. Então, nessa data, a gente avançou aí no sentido de responsabilizar outras pessoas que estavam abarcadas por essa parte da investigação. Vale fazer um adendo aqui às palavras do Dr. Alexandre Teixeira, no sentido de deixar bem esclarecido que, em que pese um dos investigados detenha hoje, seja ocupante hoje de um cargo eletivo, né, vale salientar que os fatos objeto de investigação, eles remontam à época em que esse indivíduo, esse nacional, ocupava o cargo de governador do estado do Amazonas. Cargo este que ele não ocupa atualmente. Sendo os fatos daquela época, por decisão do Supremo Tribunal Federal, né, que considerou que os fatos não têm relação com o cargo atualmente ocupado por esse nacional, por essa autoridade pública, por esse servidor público, né, por que não dizer, sendo assim, o STF, considerando que não havia essa relação com o cargo atualmente ocupado, ele decidiu por devolver essa investigação à Justiça Federal de primeiro grau. E nesse momento em que houve a devolução da investigação, as investigações foram retomadas pela Polícia Federal, com acompanhamento e o controle externo do Ministério Público Federal e da Justiça Federal, né, culminando hoje com esse momento em que a gente deflagra a fase ostensiva da investigação, né, em que, ainda complementando o enfrentamento das hipóteses criminais delineadas no seu escopo inicial, nós daremos também a oportunidade de os investigados prestarem os seus esclarecimentos, e por que não dizer, ser aqui um primeiro momento de apresentação da sua tese defensiva, se assim por bem entender, juntamente com seus advogados. Então, dito isto, nós passaremos agora a palavra ao doutor Armando Castro. Em seguida, após a manifestação da autoridade ministerial, nós abriremos espaço para perguntas, tá certo? E concluiremos finalmente o nosso trabalho aqui de prestação de contas com a comunicação social e com a população em geral. Então, doutor Armando. Bom dia a todos. O MPF criou a Força Tarefa Maus Caminhos e nós estamos acompanhando essa investigação. A maior parte das medidas pleiteadas pela PF foi encampada pelo Ministério Público. O Ministério Público também requereu essas medidas.
é uma investigação que já veio declinada do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, com base na questão de ordem na ação penal 937, entendeu que os fatos não tinham relação com o mandato atualmente exercido por agente e remeteu essa investigação para o primeiro grau. Desde então, o Ministério Público Federal aqui no Amazonas vem acompanhando a investigação juntamente com a Polícia Federal e agora com a deflagração da fase ostensiva, vamos analisar posteriormente os indícios, aguardar o resultado aí do trabalho da autoridade policial e posteriormente analisar se será o caso de ser oferecida denúncia criminal contra os agentes. Muito obrigado. Bom, então agora, pela ordem, para a gente manter aqui um mínimo de organização nos nossos trabalhos, eu peço para quem tiver pergunta, para que levante as mãos, ou a mão, né, e aí oportunamente a gente vai respondendo a cada um dos senhores na medida do possível, tá certo? Delegado, eu queria saber quais foram as vantagens que foram oferecidas a essas pessoas ou acapadas por elas, quem são os presos que já foram presos hoje, essas pessoas, e qual vai ser o andamento a partir de agora? Tá certo. Antes de passar a palavra para o doutor Alexandre Teixeira, a gente já antecipa que, dentre os presos, existe uma autoridade que detém um cargo político atualmente, certo? E parentes dessa autoridade que exerceu outrora, ou seja, à época dos fatos investigados, o cargo de governador do estado do Amazonas. A Polícia Federal tem por padrão não fornecer nomes, e é claro que a imprensa tem o seu papel, né? E dito isto, a gente vai passar a palavra ao doutor Alexandre Teixeira para complementar a resposta. Mas os parentes são quem? Mulher, irmão, sobrinho? Senador Doutor Alexandre Teixeira. Delegado. Só deixa ele complementar a resposta e eu já respondo aí para a senhora. Vamos só complementar a resposta aqui. Ela questionou quais são essas vantagens. As vantagens que foram colhidos indícios aí são a entrega de dinheiro em espécie, detectou-se também contratos de aluguel de imóvel que seriam simulados com ou sem a efetiva utilização do imóvel ou com pagamento superfaturado por aquele aluguel. Uma forma de ocultar essa entrega de dinheiro por meio de um contrato, na verdade, simulado, de que havia uma prestação, uma correspondente contraprestação àquele dinheiro recebido. Além disso, tem outros contratos também de compra e venda, como de um lote, também dentro dessa hipótese de que o valor está superfaturado para ocultar a entrega também de dinheiro. Seria uma compra e venda falsa. A compra e venda ela existe, porém o preço superfaturado ele serve para que, se pagando mais, a pessoa que vai receber a vantagem receba um valor superior ao que seria devido, né? Essa é o que está sendo investigado também. Além disso, temos casos de entrega de veículo de luxo também, que permanecia em nome da empresa, mas o veículo ficava com o investigado, uma forma de entregar aquela vantagem sem necessariamente haver a transferência para o nome dele. Então a gente tem essas compras, esses contratos de compra e venda, contratos de aluguéis e além das entregas de dinheiro em espécie. Então, assim, além das vantagens que foram oferecidas, né, algumas delas foram recebidas através de contratos ou de notas fiscais que não retratavam o serviço que ali era mencionado, ou seja, a nota fiscal ela dizia que um determinado serviço foi prestado. O serviço não foi prestado e o dinheiro foi pago, né? E assim deu-se uma aparência de legalidade e através de outros subterfúgios, como por exemplo o citado, em relação ao veículo, de não fazer a transferência patrimonial formalmente, mas materialmente sim, dessa forma também se praticava, era uma das modalidades de lavagem de dinheiro e de bens e ativos que foi verificada durante a investigação. Agora eu vou passar a pergunta à senhora que... A sua fala anterior ficou subentendido que há o alvo dessa operação, o senador Maraziz, as investigações em que são for privilegiado. O senhor deu a entender que alguém que ocupa cargo político, seus parentes estão presos. A pergunta é Não, se ele e a ex-primeira-dama Nedme... Essa é uma interpretação equivocada, eu não disse isso. O que eu estou dizendo é que existe uma autoridade, certo, que detém um cargo político atualmente,
que o fato que é objeto de investigação não tem relação nenhuma com o cargo atualmente ocupado, e sim com o cargo anteriormente ocupado. Diante disso, o Supremo Tribunal Federal mandou essa investigação de volta para o primeiro grau, né, oportunizando a retomada dessa investigação até chegar a esse ponto atual em que chegamos, em que pese essa autoridade, ela seja, ela figure como investigada, pesando contra ela alguns indícios da prática desses crimes que são objeto de investigação, na hipótese criminal ou nas hipóteses criminais delineadas. Essa autoridade não foi, contra ela não foi cumprido mandado de prisão nesta data. Em relação a outras pessoas que detêm parentesco ou mesmo uma relação próxima e sobre as quais também pesam provas de materialidade de crime e indícios de autoria, em relação a algumas dessas pessoas foi expedido pela Justiça Federal mandado de prisão, ou mandados de prisões foram expedidos, aos quais a gente deu cumprimento na data de hoje. Esposa, irmão, quem são? Exato. Existem parentes próximos, ex-esposa, enfim, irmãos, são alguns dos investigados. Só para entender, o nome da operação é Vértice, né? E em algumas outras fases, havia informações, no próprio inquérito da Polícia Federal, né, na denúncia do Ministério Público Federal, citando o nome do senador, no caso que envolvia o ex-deputado Sabino Castelo Branco, de que reuniões para decidir quem ficaria a respeito de comandando uma determinada empresa, né, que recebia recurso do Instituto, passou ali por uma reunião com o senador, né? Isso é conteúdo do inquérito, delações também de valores e tudo mais. E a operação vem com o nome Vértice. Uma decisão anterior da juíza federal, a JAS, ela indicava que havia o comando dessa operação, um comando político, a partir do ex-governador José Melo. Nessa nova fase, a indicação é que o comando não era daquele ex-governador? O Instituto Novos Caminhos, ele assumiu esses contratos de gestão dessas unidades de saúde no estado do Amazonas, não foi no período do governador José Melo, foi no governador anterior, e nessa época o José Melo era o vice-governador, certo? Então, o início lá do Instituto Novos Caminhos foi no mandato desse governador, certo? E o que a investigação apurou são indícios de que havia um direcionamento desses contratos de gestão para o Instituto Novos Caminhos, a fim de beneficiar esse instituto, em torno do qual se formou detectou-se a formação de uma organização criminosa que tinha por objetivo o desvio de recurso público, ou seja, o cometimento de crime de peculato, já que eles gerem aqueles recursos como se agentes públicos fossem. E o que o nome da operação você está questionando é justamente isso, porque identificou-se elementos de que esse agente público estaria envolvido lá na formação desses contratos e, consequentemente, direcionando-os permitindo, na verdade, melhor dizendo, permitindo que o Instituto Novos Caminhos assumisse essas unidades, e dali ele teria recebido vantagens indevidas. Seria o comando, delegado, então? A gente não quer, a gente está na fase de investigação, a gente não quer imputar esse comando. Mas aí. seria uma suspeita de comando? Isso, Não, na verdade, o nome da operação, ela não diz respeito a uma linha de comando. Ela diz respeito a uma posição posição essa, se o doutor Alexandre me permite, posição essa essencial, primordial, para que os crimes objeto de investigação pudessem ter sido praticados. Havia ali um gestor, em poder de quem ele tinha poder, dever, obrigação de evitar que recursos públicos da saúde estadual fossem desviados. No entanto, o papel dele, seja por omissão ou mesmo ação,
possibilitou a prática desses ilícitos que, pela hipótese criminal, pelos indícios que nós temos e algumas provas, indicam que parte desses recursos que foram desviados acabaram voltando para essas pessoas que se encontravam topograficamente na parte mais alta, né, de poder, que possibilitou a prática daqueles crimes, né, de modo que essa posição topográfica ali na caneta, digamos assim, foi que permitiu, ou possibilitou, ou não evitou, né, que esses crimes fossem perpetrados. Então, Marcos, só complementando, em crimes dessa monta, dessa magnitude, evidentemente que há responsabilidades diversas, há responsabilidades diferentes. O MPF entendeu que havia indícios suficientes, provas suficientes de responsabilidade do ex-governador José Mello e ofereceu a ação penal está tramitando, da instrução em relação ao governador José Mello. Com o aprofundamento dos fatos, nada impede também que seja verificado o envolvimento de outros agentes políticos. É uma relação fluida nesse caso. Até mesmo porque são episódios de períodos diferentes. Então, teve um primeiro período em que o investigado, que hoje foi foi um dos alvos das medidas executadas nesta data, né, ele teve um período em que ele exercia essa função de governador do estado, né, e tinha o seu vice. Em outro período, aquele vice ele já exercia, né, essa função e continuou praticando aqueles mesmos atos. Então, são períodos distintos, né, mas seguidos, né? Teve um primeiro período, herdou e deu continuidade a ela. Delegado, o período da investigação em relação ao senador Maia, só no momento que ele era ex-governador ou perdurou essa atuação? Deixa eu só passar a palavra aqui para o... Em relação aos papéis dos familiares, a ex-mulher ou mulher atual, para mim não ficou muito claro, os irmãos, quais eram os papéis dessas pessoas nessa organização? Posso responder? Vou passar aqui para o doutor. Há indícios de que essas pessoas atuavam ali como interpostas pessoas no recebimento de vantagens, por meio de empresas, por meio de seu próprio patrimônio. Essas pessoas atuavam ali ou recebendo diretamente vantagens ou atuando como pessoas interpostas ali para dissimular a origem desse dinheiro, expediente tipo de lavagem de dinheiro. Todos eles, inclusive a mulher? Não vou especificar em relação a cada alvo, até porque a questão ainda está em investigação. É importante deixar pontuado que aqui nós tivemos um primeiro momento da investigação, ou a fase sigilosa da investigação, né, e hoje estamos dando início à fase ostensiva, a fase pública, por assim dizer, né, em que é possível se dar publicidade da existência dessa investigação. Mas a investigação ela não se encerrou. Na investigação, ali nós traçamos essas hipóteses, né, e passamos a angariar provas que visam a afastar essas hipóteses. E não conseguindo afastar, aquela hipótese é confirmada, ou mesmo nós alteramos a hipótese inicial para que dê continuidade àquele crime, para que ao final nós tenhamos o esclarecimento dos fatos. Só que a investigação ela ainda não se encerrou. Como eu já disse anteriormente, a partir desse momento, aqueles investigados e mesmo testemunhas ou outras pessoas relacionadas, elas passam a ser ouvidas e a apresentar também as suas versões. Versões estas que podem resultar, eventualmente, numa alteração da hipótese criminal ou mesmo no afastamento delas, né? Seja totalmente, seja parcialmente. A investigação não se encerrou. Então, aqui a gente está tratando de hipóteses, não estamos realizando nenhuma forma de pré-julgamento, certo? A gente fala indícios de autoria, né, e materialidade de crime, tá ok? Nós temos por padrão da Polícia Federal de não tratar por nomes. É um padrão nosso. Independentemente de ter decisão judicial ou não, mesmo em caso de decisão judicial autorizando, nós evitamos tratar de nomes de investigado, independentemente de cargo que ele ocupe ou deixe de ocupar. A gente viu hoje de manhã que no shopping... Isso já foi falado, está na nota. A gente viu hoje de manhã e constatamos a Polícia Federal fazendo buscas na administração do shopping Parque 10 Mall. Os senhores confirmam que esse foi um desses locais aí, porque nós comprovamos isso lá, e por que naquele local? Vou passar a palavra ao doutor Alexandre Teixeira para... Eu acredito que eu não sei exatamente qual local você está se referindo, mas um dos investigados,
que detém parentesco aí com esse agente público, ele tem, parece que a empresa dele fica em um shopping. Talvez seja essa diligência que vocês acompanharam aí, em que foi apreendido o veículo e realizada busca em local na empresa desse investigado. Quais os outros estados que a operação simultaneamente aconteceu hoje e por quê? Os outros estados são o estado de São Paulo e no Distrito Federal, em razão de existência de investigados que residem nesses locais. Doutor, quais medidas exatamente foram contra esse agente público? Quais medidas? Houve a busca e apreensão. Além disso, ele foi intimado de algumas cautelares que a gente chama cautelares diversas da prisão, a quais o juiz determinou que ele se submeta, entre elas não se comunicar com os outros investigados e não se ausentar do país. Eu me recordo dessas duas no momento. Essas são as medidas decretadas em desfavor desse agente público. A busca foi em Brasília? Não, a busca foi aqui em Manaus. Só um instante. Eu peço só para que vocês levantem as mãos e aí a mão e a gente vai chamando, tá certo? Aí eu vou começar daqui e a gente vai... Eu gostaria de saber sobre os bens apreendidos, se já tem um relatório de presunto sobre isso, e como você chegou a esse valor de 93 milhões de reais que bloqueiam nas contas? Foram apreendidos alguns veículos, né, alguns bens de alto valor, e principalmente veículos. Em relação aos valores ao qual se pediu o bloqueio, que foram determinados pela Justiça, isso aí corresponde a uma soma de valores, em que um valor imputado a um investigado, ele se repete eventualmente em relação a outro investigado. Ou seja, existe um prejuízo que aquela pessoa causou e esse bloqueio serve para reparar esse prejuízo. Não tendo condições de arcar com, não sendo encontrado bens em relação àquele investigado, um outro investigado que também tenha participado, também pode responder por aquele mesmo valor. Daí, a soma desses valores chega a um valor mais alto, justamente porque é uma responsabilidade solidária ali. Ou seja, se aquele valor não foi encontrado no patrimônio de um, ele pode ser encontrado no patrimônio, ele vai ser buscado no patrimônio de outro, e aí causa uma sobreposição de valores aí que aumenta consideravelmente aí esses bloqueios. Eu vou mandar para você então, Então, e cada investigado é imputado a ele uma estimativa de prejuízo que ele causou em razão das vantagens recebidas, em razão das fraudes a contratos e prejuízos aos cofres públicos. Daí ele é imputado de acordo com as estimativas que a gente faz em relação a cada investigado. Esse valor divulgado seria a soma daquilo que foi determinado de bloqueio para cada investigado. Esse é o valor do bloqueio, mas o valor do prejuízo total que eles causaram. Em relação ao prejuízo, esse valor ainda está sendo feito um levantamento, certo? Então, como eu já disse, a investigação ela não se encerrou. Então, a partir desse momento, será aprofundado também nesse sentido, para que nós cheguemos o mais próximo possível do valor efetivamente causado, que causou prejuízo, certo? Que remonta o prejuízo Delegado, causado. a gente tem que saber a dinâmica do crime. Só retorno. Quantos detidos hoje em Manaus, assim, para deixar bem claro, quantos homens, quantas mulheres, se foi detido alguém em Brasília, em São Paulo, só para deixar bem esclarecido. Nós tivemos 8 mandados de prisão temporária executados na cidade de Manaus e um mandado de prisão temporária para outra unidade da federação, certo? Eu vou passar para... Quantos foram réus? Ele perguntou em fazer, mas assim, dessas pessoas presas aqui, os indícios apontam que elas tiveram participação direta ou só foram beneficiadas pelo esquema? Quando se fala em participação direta ou beneficiada, então isso aí depende muito do tipo penal de que se está tratando. Então, quando a gente trata de lavagem de dinheiro, por exemplo, a partir do momento que a pessoa, de alguma forma, contribui ou colabora, mesmo que ele tente dar um ar de passividade, mas ele fornece uma conta, de modo a contribuir para que aquele valor ele seja dado uma aparência de legalidade, ou para que aquele valor, o bem, seja ocultado
das autoridades, ele tem uma participação direta no crime de lavagem de dinheiro, certo? Em outros casos, no caso de um desvio de verba, por exemplo, há aqueles que executam, há aqueles que determinaram que fosse executado ou que permitiram que fosse executado o crime e que se beneficiaram, direta ou indiretamente, ou possibilitaram que terceiros se beneficiassem daquele crime que foi praticado. Entendeu? Então, isso são nuances que o que é possível, que nós podemos dizer desde já, é que de uma forma ou de outra, em um crime ou em outro, as pessoas que foram presas nessa data tiveram uma participação mais direta, né, para que isso ensejasse a prisão temporária dessas pessoas. Uma pergunta, delegada, além dos 3 parentes do parlamentar, as outras 5 pessoas, já que foram 8 cúmplices aqui, elas são agentes públicos, quem são elas? Políticos? A gente, o DRCOR já havia adiantado que a gente não vai divulgar os nomes e são pessoas envolvidas aí na prática desses crimes. Funções? Como? Funções. Quais funções desses? Não, são pessoas auxiliares, desses investigados. São pessoas que participaram desses crimes também. São pessoas que se relacionavam com os investigados. Então, essa relação ela não tinha um envolvimento direto com a profissão da pessoa. Tá certo? Ele tem uma relação pessoal, próxima, né, dos principais investigados nessa fase. Eu vou passar a palavra, oportunizar para outros colegas também perguntarem. Os bens foram apreendidos, né? Que tipo de bens, veículos? Foram apreendidos bens, sobretudo bens móveis, alguns veículos de luxo, né? E ao final, ou no decorrer do dia, nós teremos o levantamento de quantos para informação complementar, né? Informar a sociedade. O senhor falou agora um pouco sobre essa situação toda de ligação. Eu queria entender se existe uma dinâmica nisso, porque se fala da época do governo, enfim, do senador Gilmar Aziz, e eu queria entender se esse capital que era desviado ou os bens que chegavam eram direcionados a ele para que ele fizesse essa distribuição aos parentes ou aos demais envolvidos. E eu também queria saber o que de fato a Polícia Federal usou para essa investigação. Certo. O que cabe antecipar é que a Polícia Federal ela detém uma expertise de investigação e os fatos que são investigados e a dinâmica de cada fato investigado, ela passa a ensejar uma justa causa que possibilita, por exemplo, uma representação por medidas cautelares ou meios especiais de obtenção de prova. Nós, no entanto, não costumamos ou não achamos adequados revelar, né, detalhes sobre a nossa expertise. Né? Essas informações sobre as medidas, os meios especiais de obtenção de prova que foram utilizados de forma específica, isso vai mais para os autos da investigação, porque não é nosso interesse aqui dar uma aula de como atuamos, porque pessoas de bem assistem, né, e pessoas também voltadas à prática de crime assistem. Então não queremos dar treinamento aqui para ninguém. Mas de todo modo o que é possível antecipar é que lançamos mão dos meios mais eficientes, dos meios legais, dentro de todos os limites, né, submetendo aquelas medidas, os meios especiais de obtenção de prova ao Poder Judiciário, ao Ministério Público Federal, para que assim, com a autorização do Poder Judiciário, nós pudéssemos atuar com os meios mais modernos, né, e principalmente com a expertise do nosso policial federal. Né? Na Polícia Federal nós temos policiais de vários cargos, desde agentes, escrivães, papiloscopistas, peritos criminais federais e delegados de Polícia Federal, e que têm formações em várias áreas de atuação. E esse conjunto de experiências, tanto na área funcional ou aqui, até mesmo anterior a entrar na vida policial, toda essa experiência ela acaba valendo, né, para que nós, junto com o nosso empenho
nós consigamos desenvolver da melhor forma a nossa investigação criminal de uma forma isenta, né, de uma forma que respeita todos os limites decorrentes dos direitos, liberdades e garantias fundamentais, né, para que, ao final, a persecução criminal do Estado ela seja feita da forma mais escorreita possível, né, ensejando ali uma condenação ou mesmo uma absolvição, mas tudo embasado no que mais próximo a gente consegue chegar da verdade dos fatos. Delegado, essas pessoas seriam laranjas, então, desse homem público que não foi preso? É possível afirmar isso, que essas pessoas eram laranjas, então? Ou elas eram beneficiadas por ele diretamente? Vamos tentar esclarecer. O recebimento dessas vantagens devidas, elas eram entregues tanto direto ao agente público, quanto a parentes, irmãos, esposa, também para beneficiá-lo e beneficiando também o agente público, né? A vantagem ela pode ser entregue direta ou indiretamente ao agente público. Daí, esses recebimentos de vantagens também pelos irmãos e esposa que incorrem também aí no concurso de agentes para a prática de crime, recebendo essas vantagens devidas em razão do cargo público ocupado por esse agente. Delegado, mas em que momento? Quando ele era ex-governador ou depois que ele saiu do cargo? Quando ele era governador ou depois? Os fatos investigados, eles remontam ao momento em que ele era governador. Tá certo? Eu vou se refere àquele período, é aquele período que foi investigado. Tá certo? Eu vou abrir agora para mais duas perguntas, porque afinal acho que já está começando a ficar repetitivo, tá certo? A Polícia Federal, desculpa a insistência, a Polícia Federal tinha uma sala no edifício Parque 10 Mall. Inclusive hoje o carro da Polícia Federal ele estacionou nessa vaga que ainda está pintada lá da Polícia Federal. E eu apurei lá dentro que a PF saiu daquele prédio há 2 anos atrás. Vocês já desconfiavam, já investigavam isso, decidiram sair daquele local? Como é que foi essa relação da PF ter uma sala lá, que podia ter em qualquer shopping, evidentemente? Sim. E por que a decisão de sair daquele local? Olha, a investigação criminal e a atuação administrativa da Polícia Federal, ela são instâncias diversas. Então, uma investigação criminal, sobretudo, uma investigação criminal que envolve, ou que pode envolver situações mais sensíveis ou que demandam um sigilo especial para a investigação, como já dito, ela é uma investigação sigilosa. Se é sigilosa, ela fica restrita à equipe de investigação. E a informação ela é prestada a quem deve ser prestada. Com base em quê? Com base no interesse precípuo da investigação. Decisões administrativas relacionadas à prestação de serviço ao público em geral, elas também têm por objetivo prestar o melhor serviço à população. Então, na escolha desses locais, você busca um local que seja mais confortável, em que a população tenha um atendimento melhor possível. Nós não podemos falar do que motivou exatamente a decisão administrativa, nem de instalar em qualquer shopping específico, nem da desinstalação, porque são fatos anteriores, mas nós até não temos nenhuma... o que nós temos e que podemos dizer em relação a esse tipo de atuação é que ela visa realmente o interesse público de prestar o melhor serviço à sociedade. Delegado, essa mulher ou ex-mulher, ela foi presa por desacato? Não, havia contra ela um mandado de prisão temporária que foi cumprido nesta data. É isso que eu ia perguntar. Só vou encerrar agora, tá certo? Esses mandados, o senhor falou que foram 3 cumpridos, 5 não foram aqui em Manaus. Não. O total de mandados de prisão temporária é de 9. São 9 mandados de prisão temporária. 1 em Brasília e 8 aqui. E desses 8 aqui, quantos foram cumpridos? Todos os mandados de prisão temporária aqui em Manaus foram cumpridos. Tem algum pendente ainda? Eu não tenho essa informação, doutor. Não sei quantos mandados ainda foram, em quais locais foram efetivamente. Dentre esses mandados, tanto em Manaus ou Brasília, existia algum pedindo a prisão do ex-governador? E esse mandato não foi cumprido? O mandado, ele significa uma ordem. É uma ordem judicial. Essa ordem judicial, esse mandado, ele é expedido após a decisão judicial.
Então não há se falar, se houve algum pedido nesse Não foi sentido. pedida a prisão. Não foi pedida a Não foi prisão pedida. dele. Pronto. E eu não sei se o senhor pode esclarecer, porque eu não sei se ficou claro para todo mundo, desses que foram presos aqui, a ex-mulher e os irmãos foram presos? Sim, sim. Em relação aos principais investigados, nós não temos ainda o número integral acerca do cumprimento de todos os mandados, certo? Mas o que nós podemos afirmar é que em relação aos principais envolvidos, e aqui quando eu falo em principais envolvidos, não é a partir da pessoa, e sim a partir do fato. Então, os principais envolvidos com os fatos, objeto de investigação, né, os mandados que havia contra